Põe ali na mesa, por favor. Muito bem. Muito bem. Boa noite. Quero cumprimentá-los com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Muito bem. Já justificando a ausência hoje, os irmãos devem ter notado que o pastor Heber não está. O pastor Heber está pregando lá em Cocalzinho, tá? Então ele não está aqui hoje à noite. E o Fabrício também não, porque nasceu a Beatriz. Um beijo aí para o Fabrício e a Simone, a Beatriz e o Benjamin, se eles estiverem nos assistindo. Fabrício, essa semana, louvado seja Deus, a Beatriz veio ao mundo. Então, só eu hoje, tá? Pena que é gravado, então eu tenho que tomar cuidado, né? Que os pastores depois podem... Brincadeira, meus irmãos. Encontros com Jesus é a nossa série. Semana após semana estamos falando de pessoas, situações onde ocorreram um encontro com Jesus. E para hoje, Marcos capítulo 5. Marcos capítulo 5. Marcos capítulo 5, a partir do versículo 1 mesmo. Um encontro muito conhecido de muitos aqui. Marcos capítulo 5, versículos de 1 até o 20. Acompanhe a leitura comigo aí, ou no Datashow, ou na sua Bíblia, Marcos capítulo 5, do 1 ao 20. Jesus e os discípulos chegaram à outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo um homem possuído de espírito imundo veio dos túmulos ao encontro de Jesus. Esse homem vivia nos túmulos e ninguém podia prendê-lo, nem mesmo com correntes, porque tinha sido muitas vezes preso com correntes e cadeias. As cadeias foram quebradas por ele, e as correntes foram despedaçadas, e ninguém conseguia dominá-lo. Andava sempre de noite e de dia, gritando por entre os túmulos e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e prostrou-se diante dele, gritando em alta voz: "O que você quer comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Por Deus, peço-lhe que não me atormente." E ele disse isso porque Jesus tinha dito a ele: "Espírito imundo, saia desse homem." Então Jesus lhe perguntou: "Qual é o seu nome?" E ele respondeu: "Legião é o meu nome, porque somos muitos." E pediu-lhe com insistência que não o mandasse para fora do país. Ora, uma grande manada de porcos estava pastando ali pelo monte, e os espíritos imundos pediram a Jesus: "Mande-nos para os porcos para que entremos neles." E Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era de cerca de 2.000, precipitou-se de despenhadeiro abaixo para dentro do mar, onde se afogaram. Os que tratavam os porcos fugiram e foram anunciá-lo na cidade e pelos campos. Então o povo saiu para ver o que tinha acontecido. Aproximando-se de Jesus, viram o endemoniado que antes estava dominado pela legião, assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que tinha acontecido ao endemoniado, e também falaram a respeito dos porcos, e começaram a pedir com insistência que Jesus se retirasse da terra deles. Quando Jesus estava entrando no barco, aquele que estava possuído pelos demônios pediu com insistência que Jesus o deixasse ficar com ele. Jesus, porém, não o permitiu, ao contrário, ordenou-lhe: "Vá para a sua casa, para os seus parentes, e conte-lhes tudo o que o Senhor fez por você e como teve compaixão de você." Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus tinha feito, e todos se admiravam. Vamos orar mais uma vez. Pai, em nome de Jesus, tua palavra foi lida, e a nossa série trata de encontros com o Senhor Jesus. E o que eu clamo nessa noite, Pai, é que o Senhor se encontre com o nosso coração. Que o teu Santo Espírito, Deus, me use para que o Senhor alcance o coração daqueles que necessitam, que o Senhor traga transformação, reconciliação. Deus, que o Senhor traga transformação, que o Senhor traga ânimo, que o Senhor traga esperança e desafios, Deus, reais para as nossas vidas a partir dessa pregação, Pai, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Como eu gosto de contar história, e eu gosto de contar essa história para crianças, e aí você fala assim: "Meu Deus, pastor, conta uma história de endemoniado para crianças?" Claro! Primeira coisa, por que eu gosto de contar essa história para as crianças, é porque essa história mostra claramente que nós não vivemos numa batalha bem versus mal.
o anjinho de um lado e o diabinho do outro naquela batalha de forças iguais. De jeito nenhum. Esse encontro aqui mostra a autoridade de Jesus, porque você tem que imaginar tudo que aconteceu nesse contexto aqui. Qual é o contexto? Jesus estava do lado, o lado mais ocidental do Mar da Galileia com seus discípulos, uma região que era do povo de Deus, e ali ele ensinava, pregava, e em determinado momento Jesus convoca seus discípulos para atravessar o Mar da Galileia. Lembre-se que o Mar da Galileia é um lago de água doce, um lago de 21 quilômetros por 14. É um grande lago. Então Jesus atravessa com seus discípulos para a outra margem. E a outra margem não era terra, era uma terra gentílica, ou seja, pessoas que não eram da nação de Israel, que não eram do povo de Deus, que viviam nessas 10 cidades, por isso Decápolis, 10 cidades gentílicas no lado mais oriental do lago. E Jesus convoca seus discípulos para ir para lá. E nessa transição, nesse trajeto, e quando você olha na sua Bíblia aí, em Marcos capítulo 4, você vê que é nessa situação, nessa viagem, que tem aquela grande tempestade, que Jesus acalma a tempestade. Nessa viagem para Decápolis, para, entre outras cidades, a cidade dos Gerazenos, que também é chamada de Gadária, para se encontrar com um gadareno. A grande tempestade acontece aqui, imagina o coração dos discípulos, onde é que Jesus está enfiando a gente? Para quê? Tanta gente para ouvir a palavra, para ouvir sobre o evangelho do reino, sobre a salvação, e Jesus se dispõe e nos faz ir junto para um lugar onde o povo nem quer saber de Deus. E aí tem essa tempestade, e provavelmente eles chegaram ainda à noite, nessa região da Gadária, e aqui é interessante que eles chegam num lugar que era inusitado. Por quê? Porque, em geral, os barcos, eles ancoravam em lugares melhores, porque aqui dá a entender que Jesus, ele para com seus discípulos à beira de uma região montanhosa, onde havia um cemitério ali. Alguns historiadores vão dizer que esse cemitério já era um cemitério abandonado, né? Eu acho interessante essa definição de cemitério abandonado, né? Um cemitério que está meio morto, né? Assim, não sei como é que seria um cemitério abandonado, mas diz que era um cemitério abandonado. Alguns historiadores vão dizer isso. E ele chega nessa região, tem um homem ali que está possuído pelo mal. E aí se você acompanhou a leitura, esse homem, certamente ele ficava mais próximo da cidade, dos povoados. Mas ninguém continha ele. Eles tentavam acorrentá-lo, eles tentavam amarrá-lo, tentavam colocar em cadeia, e ele rompia com tudo, porque tinha uma força sobre-humana nele, do mal que habitava ele. E certamente a estratégia da cidade, daquele povo, foi isolá-lo, e ele ficava entre os túmulos, se automutilando, com cacos. Era um homem que sofria na alma, que sofria no corpo, que andava nu, que tinha uma força e gritava aos berros, e certamente quem vivia em Decápolis assustava as crianças à noite. Menino, se comporta, senão eu vou te levar para o louco dos túmulos. Certamente, porque ele era um homem assustador. E se houvesse, minha gente, a Bíblia não deixa claro, mas se houvesse alguém naquela praia, vendo Jesus descer do barco, e a cena deixa muito claro que o homem vem dos túmulos correndo, a passo largo, e certamente se tem alguém naquela praia, e imaginar assim, agora já era para esse cara que desceu do barco, porque se o louco dos túmulos, se o endemoniado marcou o rumo para esse barco, rapaz, estão lascados. Né? E às vezes quem estava, e quando eu conto para as crianças, eu faço como se fosse uma preparação para uma luta de boxe, assim, né? Lá vem o endemoniado. Ué! E as crianças ficam empolgadas, falam assim, e agora? Será que ele vai lutar com Jesus? Como é que vai ser? E diante de Jesus ele cai de joelhos, porque não tem mal nenhum que se compara ao poder gracioso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele cai de joelhos, ele começa a implorar, mão na cabeça, já fica, não.
E é interessante que a partir dessa situação, Jesus liberta aquele homem, aqueles espíritos, que aí Jesus, antes aqui, ele fala com o endemoniado, manda os espíritos saírem, e aí ele pergunta, qual é o seu nome? E a resposta é Legião. Legião era uma repartição do exército romano, formada mais ou menos por 6.000 soldados. Pode ser que havia essa quantidade de espíritos, mas a ideia principal da resposta ser legião era o que a imagem da legião comunicava naquele tempo. Para nós, legião não comunica muita coisa. Se eu falar para alguém legião, você vai associar com legião urbana, talvez, uma coisa assim. Mas naquele tempo, legião comunicava muito, porque era a parte de 6.000 soldados, mas aqueles soldados, assim, aqueles maus, aqueles que faziam serviço sujo do Império Romano. A legião era sempre usada como espada de ferro para os imperadores conquistarem. Ou seja, o mal se diz como legião. Nós somos aqueles que estamos aqui para destruir, é para fazer um estrago, é para acabar mesmo. E o mal sempre vem com esse intuito. E Jesus Cristo sai. E existem alguns pedidos. E essa é a história. Jesus tira aqueles espíritos, lança nos porcos a pedido da legião. Os porcos, uma manada de mais ou menos 2.000 porcos, eles, como estamos pensando nessa região montanhosa, né, nesses precipícios, esses porcos, e é interessante você notar que a criação de porcos ocorre em Decápolis, uma terra que não era judaica, ou seja, porque o judeu não comia porcos, o porco é um animal imundo. Nessa terra, porcos eram produzidos, as pessoas se alimentavam de porcos, e 2.000 porcos pularam precipício abaixo. 2.000 porcos se jogaram no precipício. Então, meus queridos, esse homem é liberto, e Jesus fala, Jesus, deixa eu ir com o senhor, e Jesus fala, volta para sua casa, e vai cumprir sua missão aqui. Essa é a história. Mas o que eu e você temos a ver com essa história? Que é isso que importa. E eu queria que a gente pensasse o que temos a ver com essa história, porque essa história mostra um encontro transformador que alguém tem com Jesus. E a primeira coisa que eu destaco para a nossa vida é que o encontro com Jesus é marcado por Ele. Presta atenção, o encontro é marcado por Ele. Jesus, Ele determina o momento, Ele fala para os discípulos, agora nós vamos atravessar o mar, eu vou para Decápolis. É Ele que manda, é Ele que vai. Não havia da parte do endemoniado lá entre os túmulos gritando, piedade, socorro Deus, me liberte, alguém me ajude, quem poderá me salvar? Não tinha esse grito. Mas Jesus, no momento certo, Ele vai ao encontro de quem estava aprisionado pelo mal. No momento certo. É Jesus que marca. Não foi escolha do gadareno, não foi escolha da cidade que não sabia mais o que fazer e mandou um emissário buscar Jesus. Não, foi Jesus que foi por conta própria. Jesus, Ele foi, como Lucas diz lá no capítulo 19, versículo 10, Jesus, Ele veio para buscar e salvar o perdido, e aquele homem estava perdido, e Jesus foi ao encontro dele. Quem está perdido não sabe o caminho. Nós somos considerados sem Cristo, perdidos, mortos em nossos delitos e pecados, e como a Bíblia vai dizer em Efésios capítulo 2, Ele nos deu vida quando nós estávamos mortos. Morto não pede nada, e é o Senhor Jesus que vai ao encontro de quem está perdido. Ele tem a data específica para o encontro de alguém, e a isso nós chamamos de conversão, e talvez você tenha uma linda história de conversão, de uma coisa poderosa que Deus fez, de uma mudança instantânea. Um encontro que foi naquele dia, naquela hora, e você se lembra com alegria desse momento. Ou talvez não, talvez foi um processo. Quer seja momentaneamente, quer seja num processo que você não define a data,
esse encontro foi marcado por Jesus. E na prática, para aqueles que me ouvem, talvez hoje, através de mim, Jesus está marcando um encontro com você. Para te libertar, para te dar esperança, para te dar a convicção de que se eu morrer agora, eu tenho casa, eu tenho família, eu tenho um lar, eu tenho uma pátria, eu não sou daqui, eu sou peregrino nessa terra, e talvez hoje seja o tempo, então pense nisso. Como é que está o seu cativeiro interno? E aqui eu não estou falando apenas de possessões demoníacas, e nem vamos dar ênfase nisso. Mas, por vezes, somos aprisionados, e hoje pode ser o dia do seu encontro com a graça de Cristo Jesus. Mas talvez você já passou por esse encontro, e eu acredito que a maioria de nós já passamos por esse encontro. Então, eu queria dizer uma coisa, para a nossa prática de vida. Preste atenção, minha gente. Quem marca os encontros transformadores é o próprio Jesus. E quem ele usa como ferramenta, como instrumento para transformar as vidas? Nós, que somos o povo dele. Sabe o que isso significa? Que nós temos que ter um pouquinho mais de sensibilidade, ou muito mais sensibilidade, para não ter uma agenda tão dura, tão inflexível, daquele ponto que se alguém te para na rua e te pede uma ajuda, ou algum conhecido que você gasta um tempo com ele, numa parte da manhã, ou numa parte da tarde, ou no intervalo do almoço, ou à noite pelo telefone, em nome de Jesus, não ache que isso é tempo perdido. Porque através de você, Jesus pode estar transformando alguém. Sabe aquilo de chegar no fim do dia e falar assim, gente, hoje eu não fiz nada. À tarde conversei com aquele ali, com aquele outro, pude testemunhar na vida daquele, não fiz nada do que eu tinha que fazer. Você não fez nada do que você tinha na sua agenda, mas você fez tudo o que Deus tinha para você. Eu tenho vivido isso diariamente, tanto aqui na igreja, quanto na escola, e eu estou falando isso para mim, porque muitas vezes eu traço aqui, anoto nesse caderninho aqui o que eu tenho que fazer na semana, no dia, e chego lá na escola, né, Cecília? Chega na escola com a agenda pronta. Hoje eu vou fazer tudo isso. E a gente gasta a manhã toda conversando com crianças, com adolescentes. Às vezes vem para a igreja e acontece o mesmo. E às vezes eu me culpo, falo, nossa, tanta coisa para fazer, eu fiquei. Então, que eu aprenda isso, que você aprenda isso. Quem marca o encontro é Jesus. E Ele quer te usar. No dia a dia, na hora do cafezinho, no intervalo, lá no trabalho, você pode ser usado por Deus para testemunhar, graciosamente, testemunhar o amor de Cristo a alguém. Ou na rua, na fila de alguma coisa, que na fila a gente é bom para puxar assunto, alguns são, né? Puxa assunto, reclama de tudo. Quem sabe é tempo de aproveitar isso, uma oportunidade que Deus está te dando, porque Jesus é que marca o encontro. Ele que marca os encontros com Ele. Então, deixe Ele ser aquele que carrega a caneta, que registra tudo que você vai fazer na sua agenda. Não entenda investimento em vidas como tempo perdido. Não é tempo perdido. Deixa eu te dizer uma coisa. Tempo não é dinheiro. Tempo não é dinheiro. Tempo é dinheiro para quem tem o Deus Mamon. Tempo é oportunidade. É graça. É privilégio de Deus para você semear na vida das pessoas que precisam ter um encontro com Jesus. Segunda coisa que eu olho para esse texto e entendo, é que o encontro com Jesus, se em primeiro lugar o encontro com Jesus é marcado por Ele, em segundo lugar, o encontro com Jesus ele é libertador. Libertador. Esse homem que se encontrou com Jesus, ele foi levado pelos Espíritos até Jesus, não tinha nenhuma cadeia humana que o prendia, a gente leu isso no texto, e a gente percebe que ele foi diante de Cristo e diante daquele que muito em breve, depois daqueles dias ali, derrotaria todo o mal foi derrotado. Aquele homem foi liberto, aquele homem foi liberto das cadeias, das algemas,
não das algemas humanas. No caso dele, ele foi liberto pelo mal que habitava o coração dele, por espíritos malignos. Mas nós temos que entender que muitas vezes o que atrapalha a pessoa, o que leva a pessoa para o fundo do poço, não é a ação diabólica. São as obras da carne. Deixa eu te contar uma coisa. O diabo já está derrotado. Vou dizer de novo. O diabo já está derrotado. Hebreus, por favor, coloca aí. Hebreus capítulo 2, versículos 14 e 15. Enquanto com Jesus é libertador. E muitas vezes a libertação não é das obras diabólicas, porque o diabo está derrotado. Eu quero que a gente leia, né? O 14 primeiro, por favor. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, também Jesus igualmente participou dessas coisas, para que, por sua morte, olha só, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. De novo, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Aí segue o 15. E livrasse todos os que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Então Jesus já destruiu. Aí você fala assim, não, então você está me dizendo que o diabo não existe, que ele foi aniquilado, destruído. Não. Essa palavra grega, que foi traduzida como destruir, não é o conceito de destruição que às vezes está na nossa mente. Que fala, destruiu é que não tem mais impacto nenhum. A palavra poderia melhor ser traduzida em Jesus, por sua morte, tornou ineficaz as ações do diabo. E aí a Bíblia vai trazer algumas comparações. É a serpente que foi esmagada. Uma serpente que foi pisada, se você está caminhando na trilha, você vai assustar com ela. Até você perceber que ela está com a cabeça esmagada, você leva um susto. Eu, por exemplo, que morro de medo de cobra. Entendeu? Se eu ver, rapaz do céu, eu tenho que ter certeza que ela está morta e não pego nela não. Vai que ela ressuscita na minha mão, né? Você vai saber, né? Então, assim, o medo é assim, né? Então, uma serpente esmagada, a obra dela é ineficaz, mas a gente... Outra comparação. O leão rugindo amarrado. Para ser mais claro... Antigamente eu andava de bicicleta com o Alexandre, né? Cadê o Alexandre? Tava por... lá o Alexandre. E aí eu não sei se ele lembra desse dia. Um dia nós estávamos passando ali, quer dizer, várias situações, eu passei medo, assim, quase que eu fui, né? Mas nesse dia a gente estava na estrada, assim, e um cachorro, aqueles cachorrão, assim, né? Que eu falei, ele numa mordida, ele me engolia. Ele veio correndo na casa, no quintal da casa, e eu falei assim, eu tenho que pedalar, acelerar. Na minha cabeça eu pensei, eu só tenho que acelerar mais do que o Alexandre, né? Porque se eu acelerar... Brincadeira. Ele estava bem para trás, não tinha nem... Ou para frente, não sei. Certamente para frente. E aí, eu acelerei essa bicicleta, eu falei assim, agora, Senhor, oh meu Deus, eu vou perder uma perna, como é que vai ser? Quem vai me resgatar? Já sabe aquela situação toda, vai vir na minha jugular, vou morrer. E aí, de repente, na hora que eu penso que não, a corrente travou. Sabe aquele cachorro que é amarrado na roça, no arame? E aí ele corre assim, e você fala assim, agora ele me mata. Aí de repente traciona a corrente, a coleira puxa ele, e você fala, ai. Né? Esse é o diabo. É um cachorrão de roça, amarrado na corrente, no arame. Se você chegar perto ali da ação dele, ele vai te... Mas ele está ali, é limitada a ação, é ineficaz. É ineficaz, porque Jesus já o derrotou, ainda não totalmente, porque haverá o dia em que ele será condenado ao juízo eterno, mas ele já não tem poder sobre a mim e sobre a sua vida. Aqueles que foram lavados, selados pelo Espírito Santo de Deus, deixa eu te falar, o diabo não toca a sua vida, você tem dono, e o seu dono é Jesus Cristo de Nazaré. Não é oposição de forças, como eu disse no começo. É uma rendição total do mal diante de Cristo, ao ponto da legião fazer pedidos, uma oração a Jesus.
Pede para que não seja levado para fora do país? E Jesus diz sim, tá bom. Pede para ser jogado na manada de porcos? E Jesus diz sim para a oração. Tá bom, para a manada de porcos. E a gente fica pensando, por que será que Jesus permitiu que aqueles porcos recebessem os espíritos? Por que será? E pelo menos duas aplicações a gente tem nisso. Primeiro, porque para testificar que Satanás e suas hostes malignas são reais. São reais. Pastor Hernandes Dias Lopes um dia dizendo que estava numa conferência falando sobre as obras do inimigo, e alguém falou assim, não, mas esse caso aí que o senhor está citando é esquizofrenia. Isso não é, isso é porque ele não tinha entendimento, esse cara era esquizofrênico. Aí ele argumentou simplesmente assim, tá bom, como é que você explica a esquizofrenia sair do ser humano e se manifestar em porcos? Meus irmãos, eu não estou dizendo que toda questão psiquiátrica é obra do inimigo. Misericórdia, não estou dizendo isso. Hoje nós sabemos que existem muitos ataques de ordem psíquica que destroem a pessoa. Mas existe também uma realidade espiritual. E Jesus deixa claro aqui, testifica isso. Olha o que está saindo dele, está entrando em 2.000 porcos e os porcos estão se jogando abismo abaixo. Mas tem uma outra questão que envolve isso aqui, para mostrar como os gadarenos, outros, eles se importavam mais com as coisas do que com as pessoas. Porque diante daquele milagre, daquela libertação que ninguém foi capaz de fazer, o que eles contabilizam? O prejuízo dos porcos. Olha quanto bacon se perdeu. Quanta costelinha. Por conta de o que é isso? Uma pessoa só perder tanto bacon? Uma pessoa só, parece ser ridículo. Você gosta de bacon, né, bem-vinda? Então, essa risada aí, não gosta de bacon, tem que tomar cuidado com bacon. Bacon é meio forte, né? Meus irmãos, o povo da Gadária valorizava mais as coisas do que as pessoas. E isso aqui deixa claro. E quantas vezes nós somos assim? Nós valorizamos mais as coisas do que as pessoas. A gente faz uma briga feia em casa porque o filho ou a esposa bateu o carro, amassou, e aí vira aquela bagunça. Ou porque deixou quebrar um vaso que era da minha avó. Ou porque aconteceu uma coisa, um bem material. Ou briga aqui na igreja porque estragou o microfone ou outra coisa. Meus irmãos, em nome de Jesus, pessoas são mais importantes do que coisas, do que porcos, do que dinheiro, seja o dinheiro que for. Mas nós estávamos falando que o encontro com Jesus é libertador. E aí Jesus está libertando esse homem. Libertando de Satanás, do seu poder. Mas nós já entendemos também, que eu já disse isso, que Satanás tem o seu poder, sua obra ineficaz contra aqueles que são de Cristo. Mas ainda assim nós temos algumas cadeias, que são as obras da carne. Gálatas capítulo 5, 19 a 21. Olha só, talvez o que te prende hoje não seja o poder do mal, mas as obras da carne. Gálatas 5, 19 a 21. Gálatas 5, 19 a 21. Muito bem. Ora, as obras da carne são conhecidas e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, mais invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas. Declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Sabe de uma coisa? Talvez, assim como esse gadareno, as prisões, as correntes, as algemas, não eram visíveis, porque nem nada disso prendia ele. O cativeiro dele estava na alma dele, uma prisão diabólica. Mas talvez hoje a sua prisão seja silenciosa, ninguém percebe, você consegue disfarçar muito bem as algemas que estão no seu coração. Talvez você está circulando por túmulos que são obras da carne. É um pecado que você não consegue tratar, e você se envergonha, você não consegue nem compartilhar com alguém para te ajudar a caminhar.
Talvez é uma ansiedade que toma conta do seu coração, que você percebe que não é de ordem psíquica ou biológica, é de ordem espiritual, é de ordem pecaminosa. Talvez é uma insegurança, um medo. São cadeias que às vezes nos prendem, cadeias silenciosas, doloridas, que tem gente que arrasta por anos e anos e anos, pensando que se não falar sobre o assunto, vai passar. Deixa eu te dizer, não vai passar não. Porque a única coisa que libertou esse homem, o gadareno, das prisões diabólicas e nos liberta das obras da carne, é um encontro com o Senhor Jesus, um encontro libertador. Libertador. Sabe? Porque às vezes a gente tem uma coisa que é nossa, é um pecado nosso, e a gente tem a síndrome de Eva, de falar, pôr tudo na conta do diabo. Ah, é porque o diabo atua na minha vida e eu faço isso, isso. Não, é obra da carne. E você precisa ser liberto disso, porque Jesus já te libertou. Você precisa colocar isso em prática na sua vida, para você ter leveza no viver. Sabe? É um perdão que às vezes precisa ser liberado. Pessoa que você carrega uma mágoa, um ressentimento, que se não vou falar sobre isso não, que isso aí já está superado. Está superado nada, está enterrado. Tem um corpo enterrado no seu coração, que está apodrecendo, que você precisa tirar desse sepulcro e entregar, como o Marcelo disse aqui no começo do nosso culto, deposite isso aos pés da cruz e fala, Senhor, me liberte disso, porque eu não aguento, eu não consigo sozinho. A gente tem visto pessoas arrastando fardos e mais fardos, algemas, cadeias, porque não tem essa perspectiva de que Jesus liberta. Ele libertou um homem de 6.000, de uma legião de demônios. Ele não vai te libertar do que está aí aprisionando seu coração? Vai! Ele vai libertar seu filho, ele pode libertar sua família, ele pode libertar sua esposa, ele pode libertar seus pais. É o Senhor Jesus, é dele que eu estou falando. Aquele que atravessa o mar da Galileia por conta de um. Aquele que marca o encontro com você hoje e te diz, venha filho amado, eu quero te libertar. Libertação é só pelo nome poderoso de Jesus. Ele pode libertar qualquer um, não tem caso perdido. Não tem história cabeluda demais que Jesus não possa te libertar. Não tem algema forte demais que você, não tem grilhão pesado demais que Jesus não possa te libertar. Você e sua família. Então, clame pelo poderoso nome de Jesus. Peça a libertação que você precisa hoje. Porque é real tudo isso que nós estamos lendo. É real. E se está registrado é para ensinar o nosso coração de que Ele libertou esse homem. E Ele pode te libertar. Ele tem poder para te libertar das algemas do diabo, como Ele já te libertou. Mas te libertar também das obras da carne, que apodrecem e corroem o seu coração. Por fim, o encontro com Jesus gera envio. O encontro com Jesus é marcado por Ele, é um encontro libertador, e aí depois que somos libertos, esse encontro gera envio. É muito interessante que o gadareno entendeu o que era o amor. O amor. Tem uma música, eu não gosto muito dela não, porque ela é muito egocêntrica, mas nesse aspecto ela é interessante, que ela diz assim, ó impressionante, infinito, como é que é? E ousado amor de Deus, que deixa as 99 só para me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo. Eu cantei isso lá na expedição, mas não lembro mais. Mas é uma coisa assim, né? Mas é um impressionante amor de Deus, que deixou toda a região da Galileia, da Judéia, para ir ao encontro de um. E esse homem entendeu esse amor. Você já entendeu esse amor? Porque Jesus Cristo não nos trata como números, como CPFs. Ele não nos trata no atacado. O Senhor Jesus não morreu entenda o que eu vou dizer, Ele não morreu por um grupo sem interesse na personalidade de cada um. Jesus Cristo morreu por cada um. Ele conhece a sua história. Ele se entregou, foi por você.
É por cada um. E na cruz, quando ele se entregou, ele pensava em mim, pensava em você. Não pensava, Pai, eu me entrego por todos. Não, eu me entrego pelo Pedro, pelo Silas, pelo Murilo, eu me entrego pelo Eldo, eu me entrego pela Cássia, e por aí vai. Mas como é que Jesus pensou em todo mundo? Ele é Deus, Ele é Criador de todas as coisas, Ele chama as estrelas pelo nome. Você acha que Ele não estava pensando em você quando Ele se entregou? Estava. É esse amor que nos constrange, é esse amor que alcançou o gadareno, e uma vez alcançado com o gadareno, aquele homem falou assim, Senhor, deixa eu ir com o Senhor. E ele surfou na onda das orações que foram feitas até então, porque os demônios pediram para Jesus duas coisas, para não serem levados para fora do país e para serem jogados nos porcos. Jesus disse sim. O povo da Gadária pediu, Jesus, saia daqui. Jesus disse, tá bom, vou sair. Porque Jesus poderia ter batido o pé, eu vou nada, fui eu que criei isso tudo aqui, vou não. Aguenta aí. Ele falou sim. E é interessante, quando a gente olha para o texto, é usado a mesma ideia, né? Jesus, cadê, gente? Aqui. Versículo 17. Começaram a pedir com insistência para Jesus sair. Jesus, tá bom, vou sair. E lá no versículo 18, quando estava entrando no barco, antes que o que estava possuído pelos demônios, pediu com insistência. Ele falou assim, vou repetir a fórmula. O povo pediu com insistência, Jesus disse sim. Ele vai lá e pede com insistência, faz uma oração. Senhor Jesus, deixa eu ir com o Senhor. Insistentemente ele pediu e Jesus falou sim, não. A única oração que ele disse não. Olha que interessante isso. Sabe por quê? Porque aquele homem precisava testemunhar, ser enviado a Decápolis. De cá tinha muita gente. Porque o testemunho dele ia falar alto na região dele. E às vezes, você está orando há muito tempo, insistentemente, para Jesus te mudar de departamento da empresa, para te mudar de empresa, para te mudar de casa, para te mudar de uma série de coisas. E parece que você está ouvindo só não de Jesus. É porque ele está dizendo, eu quero que você faça a diferença onde eu estou te colocando. Porque o encontro comigo gera envio. Aquele homem tinha que fazer a diferença entre os seus. Nós precisamos, em primeiro lugar, fazer a diferença entre os nossos, entre nossos amigos. Investir, aquilo que eu falei lá no primeiro ponto, investir nosso tempo para testemunhar, para cuidar, para demonstrar o amor de Cristo aos amigos, aos colegas de classe, aos colegas de trabalho, àqueles que nós não suportamos, mas temos que conviver com eles. É a esses que nós fomos chamados a compartilhar esse amor constrangedor que enche o nosso coração. Jesus deixou aquele homem como um missionário para fazer a diferença entre os seus. Ele disse não para aquela oração que era genuína. Perceba, aquele homem, a perseguição que ele ia enfrentar em Decápolis, porque ele ia ser taxado como o homem dos 2.000 porcos agora. Olha lá, ó, prejuízo de 2.000 porcos. 2.000 porcos, olha lá vai os 2.000 porcos, olha lá, não vale 2.000 porcos. Por muito tempo, certamente, ele seria taxado assim, porque aquilo, a gente vê a cidade falando, eles não estavam falando, Jesus, por favor, o senhor dá licença da nossa cidade? Não era, sai daqui. Leva esse povo para lá. E aquele homem seria, por muito tempo, taxado como aquele que causou um grande prejuízo para a cidade. Então era mais do que legítimo o desejo dele de sair dali. Deixa eu começar uma nova vida, onde eu não vou ser rotulado de homem que andava pelos túmulos, de alguém que deu prejuízo. Deixa eu ir para outro lugar. E às vezes a gente quer zerar a nossa vida, quer ir para outro lugar, simplesmente para tentar começar de novo. Mas o que Cristo quer fazer é mostrar onde você está plantado, que você mostre a diferença que Ele fez na sua história. Ainda que o seu testemunho até aqui não tenha sido bom, é tempo de transformar esse testemunho, de ser um agente do reino, alguém que fala desse amor de Jesus a todos aqueles que estão nas nossas respectivas Decápolis. Que Deus nos ajude nisso. O encontro com Jesus é marcado por Ele, não se esqueça.
O encontro com Jesus é libertador. E o encontro com Jesus gera envio, a começar daqueles que estão próximos a nós. Que Deus te abençoe. Se de alguma forma depois você quiser conversar sobre o que foi pregado, estou à disposição, os demais pastores, os presbíteros, não deixe de nos procurar. Não deixe de nos procurar. Vamos orar? Pai, em nome de Cristo Jesus, obrigado porque o Senhor se encontrou com a sua igreja nessa noite, Pai. Pai, obrigado porque eu tenho convicção, tenho fé de que muitos irmãos aqui, muitas irmãs estão saindo daqui impactados, desafiados em algum ponto específico dessa mensagem. E eu quero, Pai, que em nome de Jesus o Senhor fortaleça essa convicção, que o Senhor anime esses irmãos, que o Senhor, Deus, de alguma forma liberte aqueles que estão cativos pelo pecado, que o Senhor, Deus, traga salvação àqueles que não sabem quem é o Senhor Jesus e estão presos, Deus, na brevidade dessa vida e não têm a dimensão do que é eterno, do que virá depois. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor, que o Teu Santo Espírito se mova no nosso meio e transforme, fortaleça, faça, Deus, a obra que só o Senhor pode fazer, Pai. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor nos abençoe nessa semana, que possamos ser enviados aos nossos respectivos trabalhos, às nossas casas, às nossas famílias, como agentes, embaixadores, Deus, daquele que é o Rei, que nos amou com um amor constrangedor, um amor inatingível, um amor sacrificial. Pai, que esse amor, que é eficaz para a salvação daqueles que o Senhor chamou, que esse amor também, Deus, seja refletido em nossas ações, em nosso testemunho diariamente, Pai. Eu peço isso em nome de Jesus. Amém. E agora, irmãos, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus eterno Pai e as eternas consolações e a comunhão do Espírito Santo de Deus repouse sobre o povo de Deus que aqui se reúne, sobre Israel de Deus espalhado sobre a face da terra, hoje e para todos sempre. Amém e amém. Muito bem. Alguns avisos. Primeiramente, aqueles que nos visitam, sejam muito bem-vindos. Nós temos uma lembrancinha para vocês, tá? Aquela equipe de recepção vai te entregar uma lembrancinha da nossa igreja. É um pequeno mimo para você se sentir em casa. A nossa igreja está de portas abertas para acolhê-los sempre que for necessário. Se quiser marcar uma conversa com os pastores também, estamos à disposição, não só para os membros. Segunda coisa, ali embaixo nós temos um cafezinho, uma peta e bolo, gente. O negócio está prosperando lá. Agora tem um bolinho lá, entendeu? Coisa fina, tá bom? Então, se você nos visita, é só descer as escadas e aí nós temos lá o cafezinho. Agora os avisos. Primeiro deles,